Estamos no Morro da Providência, favela do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, litoral sudeste do Brasil. Mais precisamente na latitude menos 22 graus, 54 minutos e 1 segundo sul e longitude menos 43 graus, 11 minutos e 43 segundos norte. Caminhamos nesse momento por um beco da Providência e podemos ver à frente, em pé, um ser humano. Os seres humanos são mamíferos bípedes que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou outros bípedes, como a galinha, principalmente por duas características: o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O ser humano em questão é um negro. Os negros não se distinguem internamente dos demais seres humanos em nada, apesar da história ter lutado para massacrar este povo. O nome desse sujeito em questão é Francisco Pereira Passos, antigamente morador da Vila Autódromo e agora Bigode, chefe do tráfico do Morro da Providência, preso nessa última quinta-feira por receptação de drogas. Drogas, ao contrário da baleia, da galinha e dos seres humanos, são substâncias psicoativas, isto é, aquelas capazes de causar alteração do comportamento ou da percepção, independente do seu status legal. Os seres humanos do planeta consomem toneladas e toneladas de substâncias ilegais vendidas em todas as classes, inclusive nas favelas. O Sr. Bigode é um morador da favela e, apesar de trabalhar cerca de 12 horas por dia, é responsável apenas por uma parte muito pequena dessa produção. No entanto, Bigode não trabalha com drogas com o intuito de usá-las, mas para a sobrevivência. Quase todos os papelotes produzidos pelo Sr. Bigode são entregues ao tráfico nas classes altas ou para voos internacionais em troca de dinheiro. O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Ásia Menor. Muitas coisas já foram usadas como dinheiro, dentre elas, os negros. Os negros possuem o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres humanos. Até a criação do dinheiro, o sistema econômico vigente era o de troca direta. A dificuldade de se avaliar a quantidade de especiarias equivalentes a uma galinha e os problemas de uma troca direta de galinhas por especiarias foram motivos principais da criação do dinheiro. A partir do século III a.C., qualquer ação ou objeto produzido pelos seres humanos, frutos de seu telencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor, pessoas, galinhas ou drogas, podem ser trocadas por dinheiro. A partir da proibição do comércio de especiarias por parte do Estado, no começo de 1900, os seres humanos criaram o tráfico, igual ao tráfico antigo de pessoas negras, como o Bigode, mas com drogas. Enzo e Valentina são bípedes, mamíferos, possuem o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, portanto, são seres humanos. O telencéfalo desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o movimento de pinça com os dedos, o que, por sua vez, permite a manipulação de precisão. Não sabemos se Enzo e Valentina são usuários, mas temos certeza que eles não são negros e, portanto, não serão chamados e taxados de traficante. Eles vêm à favela para, entre outras coisas, trocar o seu dinheiro por drogas e revendê-las. Enzo e Valentina obtêm seus dinheiros fruto do suado trabalho de aguardar a mesada que recebem de seus pais. Estes utilizam seu telencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para trocar soja e outros grãos por dinheiro. Grãos são extraídos de plantas que dão ao ser humano a possibilidade de se alimentar. Os pais de Enzo e Valentina são do agronegócio e, como sabemos, agro é pop, agro é tudo. Com dinheirinho na conta, Enzo e Valentina sobem ao morro e são clientes de Bigode, trocando papelotes pegos com Bigode por uma quantidade um pouco maior de dinheiro. A diferença entre as duas quantidades chama-se lucro. O lucro, que já foi proibido aos católicos, hoje é livre para todos os seres humanos. O lucro de Enzo e Valentina é pequeno se comparado ao lucro de Bigode, mas é o suficiente para ser trocado por um pouco de pó e um tanto de bala. Não a mesma bala que é trocada no Morro da Providência. A violência na favela é de todo tipo: racial, policial e de classe. Se hoje a guerra ao tráfico de drogas é o que predomina nos noticiários de jornal, a história mostra que o povo que ocupou a favela sempre sofreu pelas mãos da elite e por falta de providência. E agora são chamados grosseiramente de favelados. A favela é a consequência social dada pela exclusão de trabalhadores do centro da cidade. Favela era o nome popular da planta Nidosculus quercifolius, uma planta que produz sementes oleaginosas semelhante aos grãos de fava. Isso até a Guerra de Canudos, quando o exército brasileiro se instalou no monte para destruir o povoado de Antônio Conselheiro no interior da Bahia. O monte se chamava Morro da Favela. Ao fim da batalha, os soldados retornaram ao Rio de Janeiro, cobrando a promessa devida.
moradia, e passaram a se instalar à sombra do morro que se chamava Providência. E sem a devida moradia, os soldados se instalaram no local, chamando Morro da Favela, em homenagem aos amigos mortos em batalha. O nome favela acabaria por se generalizar, aplicando-se a qualquer conjunto de habitações populares precárias. Em resumo, Canudos foi a guerra onde soldados são convocados para acabar com a moradia de 25 mil pobres em troca de promessa de moradia. Moradia sempre foi um problema para a cidade do Rio de Janeiro. Isso não a impedia de crescer. O centro foi sendo tomado por trabalhadores que precisavam morar perto de seus trabalhos. E na época, os barões que tinham belos casarões abandonaram suas casas, que foram sendo tomadas por cortiços e habitações populares. Populares não é exatamente algo que ama a elite. Elite, do francês élite, designa um grupo dominante na sociedade em uma camada hierárquica superior por possuir mais dinheiro. Sociedades de elite eram muito comuns na França do século XVIII. As elites não pagavam impostos e viviam em palácios luxuosos. Estavam em contraste com o povo pobre sem oportunidades. Isso até a queda da Bastilha, quando o povo, usando o telencéfalo altamente desenvolvido, decidiu cortar outros telencéfalos na guilhotina, para eleger o período do terror. Empolgado pela ideia de cortar telencéfalos, o reino do terror durou apenas um ano, sob o comando de Robespierre. Depois, passamos pelo período dos Bonaparte, Napoleão, Luís e Napoleão III, o responsável pela reforma urbana de Paris, que inspirou o Rio de Janeiro. A reforma foi realizada pelo Barão de Haussmann, o artista demolidor que pretendia combater as barricadas do povo. Para isso, Haussmann expulsou os trabalhadores do centro de Paris e abriu largas avenidas com vielas estreitas que impediam a fuga de manifestantes, deixando a polícia livre para massacrar revoltosos, garantindo o domínio das elites. A elite, não a francesa, mas a brasileira, aprendeu o perigo de telencéfalos unidos como povo. Isso porque foi a Paris estudar as reformas. Entre os demolidores, um engenheiro, político, filho de um barão se elegeu prefeito, prometendo repetir o cenário no Rio. Francisco Pereira Passos, humano, branco, telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, estudou na França e assistiu às reformas de Paris. E aqui, replicou a Grande Avenida. 33 metros de largura por 2 quilômetros de extensão. A união da Praça Mauá com a Grande Avenida Rio Branco, um dos locais que se tornou tão chique que pessoas passaram a ser obrigadas a usar roupas e trajes de luxo para caminhar na avenida. E os moradores antigos passam a ser expulsos e suas casas demolidas. Era o bota abaixo. Tudo em troca de especulação imobiliária das elites, dinheiro e higiene. Higiene é a parte da medicina que visa preservar a saúde e o estabelecimento de normas e regras para prevenir doenças, mas também é higienismo, uma doutrina moral de alteração da higienização urbana. Acreditava-se que os mais pobres atrasavam o progresso da cidade. E assim, traziam doenças. Doenças precisavam de vacinas. Vacinas não precisam de autoritarismo. Mas teve muito autoritarismo. E isso gerou um debate entre todos. Demolição, despesa e violência policial aceleraram a organização para a revolta popular do povo. Povo é o conjunto de pessoas que dividem línguas, costumes e tradições e que vivem em comunidades em determinado período de tempo e que se indignam e se revoltam. O povo em questão ficou conhecido pela revolta da vacina. O povo não aguentava mais ver as elites especulando imóveis e removendo milhares de famílias. Família é a comunidade formada por um agrupamento humano, formados por um indivíduo com ancestral em comum ou ligado por laços afetivos e que podem ou não viver na mesma casa. As famílias são todas iguais em direitos, a dos pobres e a das elites, mas na prática, algumas famílias são mais iguais do que as outras, e algumas famílias têm mais direito do que as outras, e os desiguais vão lentamente sendo expulsos para os subúrbios, os morros, as favelas. Foi assim que elas nasceram. Um local para ninguém tomar as providências e se virar pela sua sobrevivência. Para conseguir dinheiro, muitos na favela se arriscam no tráfico de drogas. Tudo em troca de dinheiro da classe média, obtido pela herança dos que têm grão, não os de fava, mas o pop. O Rio de Janeiro herdou das reformas urbanas as favelas. Hoje, são 763 favelas no Rio. 1 milhão de pessoas, ou quase 25% da população, moram nesses locais. Acari, Rocinha, Cidade de Deus, Alemão e Maré, ou Morro da Providência. Uma maioria gigantesca de trabalhadores honestos e que sabem que tem pouca providência no Morro da Providência.
O telencéfalo, somado à capacidade de fazer o movimento de pinça, deu ao ser humano um infinito de possibilidades. Ações positivas e negativas. Operam, trabalham, roubam, traficam, pegam galinha e atiram. Atiram, atiram. Rezam, trabalham, pegam galinha e atiram. Atiram e tiram. Retiram. São polícia e bandido. Expulsam e favelizam. E não ligam muito para isso. Até hoje, muitas favelas ainda não têm o saneamento básico prometido na reforma Pereira Passos. Isso porque são tratados como lixo. O lixo é aquele que precisa ser eliminado, por isso é levado aos subúrbios, bem longe, onde nenhum gringo, nenhum rico possa assistir. Uma cidade como Rio de Janeiro tem apenas 42% de esgoto tratado, e a maioria das pessoas ainda buscam e lutam por direito à moradia. Direito à moradia é um direito universal segundo a ONU e a nossa Constituição, assim como a liberdade. Portanto, ter um lugar livre para viver não significa ter apenas um local formado por parede e telhado. É ser livre. Centenas de milhares de famílias são removidas todos os anos no Rio de Janeiro. Tudo em troca de dinheiro da elite. Os pais de Enzo e Valentina são herdeiros dos casarões do centro do Rio. Isso porque eles têm dinheiro. Os moradores da Providência não têm dinheiro, portanto, não têm direitos. Ficam sem moradia. O que coloca os seres humanos no Morro da Providência, depois da elite na lista de prioridades de se ter moradia digna e direitos básicos, é o fato de não possuir grãos, não ter dinheiro, não ter galinhas, não ter voz e ter constantemente apagada a sua história de busca por liberdade. Livre é o Estado que permite tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta e que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Compartilhe esse vídeo, leia as informações na descrição. Nos vemos semana que vem e falou-se.